Olá, boa noite. Recife em um dia daqueles. Chuva forte cria cenário de caos com ruas alagadas e avenidas intransitáveis. A Agamenon Magalhães, mais importante corredor da capital, ficou travada com motoristas e passageiros de ônibus ilhados. Pelo menos 10 árvores caíram total ou parcialmente na cidade. Na Boa Vista, uma casa foi atingida. 3 mortes em ocorrências relacionadas à chuva. Em um dos casos, um homem foi encontrado morto num ponto de alagamento. Suspeita de choque elétrico. Escolas com aulas suspensas, atendimento comprometido em unidades de saúde. Linha do centro do metrô parada. 18 cidades da região metropolitana e Zona da Mata têm fornecimento de água suspenso por causa dos temporais. E a pergunta que todo pernambucano quer saber: a chuva forte para ou vai continuar nos próximos dias? A chuva que atinge a região metropolitana provoca transtornos desde cedo. Um dos pontos mais afetados foi a Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, de onde fala ao vivo o repórter Mário Carvalho. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Que quarta-feira difícil é essa aqui no Recife, na região metropolitana, né? A gente está ao vivo aqui na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, bem em frente ao Hospital da Restauração. Agora o cenário já é bem diferente do que a gente viu ao longo da manhã, ao longo do começo da tarde. A gente está vendo uma Avenida Agamenon Magalhães bem tranquila, com uma movimentação calma aqui no trânsito. Essa faixa, essa pista aqui onde nós estamos, é de quem vem de Olinda rumo à Zona Sul. Já do outro lado ali da Agamenon, de quem vai para Olinda, é uma movimentação um pouquinho mais intensa, mas também nenhum congestionamento. Por aqui a gente não viu nenhum ponto de alagamento, um cenário bem diferente do que a gente viu durante a manhã, em que diversas pessoas ficaram ilhadas aqui na Agamenon. Nós preparamos uma reportagem da repórter Luna Markman, que a gente vai assistir agora. Vamos ver. Carros da CTTU passaram a manhã bloqueando acessos à Avenida Agamenon Magalhães. Essa barreira estava na rua Leopoldo Lins, no bairro da Boa Vista. Parte da via estava com bastante água acumulada. Alguns motoqueiros se abrigaram no posto de gasolina. E teve gente se arriscando, andando pelo alagamento. Nas ruas Monte Castelo e Monte Vidéu, que se ligam para chegar na Agamenon, mais água. E os carros formaram fila. Quem precisou do trânsito livre para trabalhar, perdeu dinheiro. Eu não consegui socorrer o nosso serviço porque está alagado aquele trecho lá. A gente ganha por serviço, né? Mas já prejuízo, né? No bolso do brasileiro. Esse é o primeiro que eu trouxe e fiquei parado porque muita água não tem, não. Fiquei parado, aí o passageiro saiu agora e eu estou pedindo a Deus que eu chegue no cabo cheio de água desse jeito. A gente chega na oficina, é um rio de dinheiro, qualquer coisa, e aí esse pessoal que o carro quebrou aí, amanhã... Este auxiliar de serviços gerais trabalha na rua Montevidéu e ajudou a desentupir bocas de lobo. Acabou encontrando também várias placas de carro. Mais de 20, viu? Que as canaletas estavam aí, ajudei até um senhor que ficou preso no meio da água aqui. Eu tive que empurrar junto com meu companheiro aqui, chefe Emerson, que trabalha aqui na empresa. A gente ajudou ele a sair do sufoco aqui, que hoje foi sufoco. O ponto onde mais choveu no Recife, no acumulado das últimas 24 horas, foi no Torreão, bairro que pega um pedaço da Agamenon Magalhães. Nessa área foram 133 milímetros de ontem para hoje, mais que o esperado para o mês inteiro. O canal ficou a ponto de transbordar no trecho logo após a descida do viaduto da João de Barros. Na rua Buenos Aires, transversal da Agamenon e caminho para entrar no bairro do Espinheiro, encontramos 2 carros abandonados no alagamento. Os motoristas ficaram com medo de se afogar. Agonia também para quem ficou preso dentro dos ônibus, esperando horas para a chuva parar. Muita gente deixa para tomar café quando chega no trabalho, né? A gente tá aqui, tá um caos. Mas Recife é isso, Recife não aguenta. Já dizia Chico Sainz, do caos à lama, né? A gente não... Infelizmente, não evoluiu nessa parte ainda.
né? E pedir a conscientização da população também, né? Saber onde jogar lixo, porque às vezes a gente reclama nesse momento, mas o que mais vê é o pessoal jogando lixo onde não deve. A chuva só deu uma estiada perto da 1 da tarde, quando o trânsito voltou a andar lentamente e as paradas começaram a ficar cheias. Agora eu estou retornando para casa, não tenho condições de trabalhar desse jeito. Mas os problemas não se restringiram a Agamenon. A chuva complicou o trânsito em toda a cidade. A chuva forte provocou um longo engarrafamento no cais José Estelita, na zona sul do Recife, sentido ao bairro de Boa Viagem. Alguns motoristas voltaram pela contramão tentando evitar os alagamentos. No bairro da Imbiribeira, ainda na zona sul, a água tomou conta de trechos da Avenida Mascarenhas de Moraes. Os carros e caminhões passaram no canto da via. Alessandra chegou ao compromisso, mas não conseguia voltar para casa. Como sempre, né? Esse caos, a gente não consegue passar, a gente não consegue fazer nada, a gente veio, mas ficou presa. Aí foi liberado agora, mas o ônibus não passa, né? Então a gente não sabe se não tem previsão de quando vai sair daqui. O canal da Avenida Agamenon Magalhães transbordou e o trânsito ficou travado. Suelen saiu do Ibura tentando chegar ao centro do Recife, mas perdeu viagem. Eu trabalho perto da Agamenon Magalhães. A Agamenon Magalhães está totalmente interditada. Passei 4 horas dentro de um ônibus, não consegui chegar no meu trabalho. Aí desci aqui agora na Imbiribeira, estou tentando conseguir um transporte para ir para casa, que eu moro no Ibura. Mas a entrada do Ibura está totalmente interditada. Transtorno também no cruzamento da Avenida Norte com a Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. Os carros passavam com a água acima do para-choque e os motociclistas tinham dificuldade para atravessar a poça d'água. Alguns passageiros desembarcaram do ônibus na rua porque a calçada estava alagada. Segundo o Centro de Operações do Recife, que reúne 13 secretarias municipais e instituições como o SAMU e a Defesa Civil para gerenciar crises, a cidade teve hoje 430 pontos de alagamento. O engarrafamento máximo na capital nesta quarta-feira foi de 271 quilômetros. Em um dia normal, é de 180 em horário de pico. Em 3 horas durante a manhã, choveu no Recife a quantidade esperada para todo o mês de fevereiro. Foram 92 milímetros de água. Este volume é maior do que a média histórica para o mês dos últimos 30 anos. Dona Maria do Socorro saiu de Garanhuns para uma consulta médica no Recife, mas parou em um posto de combustíveis porque o acesso até o destino final estava alagado. Ficamos aqui ligados desde 7h30 que estamos tentando chegar até o Roupe para uma consulta que viemos fazer aqui ao oftalmologista e não conseguimos. Chegamos na Zona Sul, tivemos que retornar e estamos aqui ilhados até esse momento, sem poder sair, nem para um canto nem para o outro. E um homem foi encontrado morto em um ponto de alagamento no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Quem acompanhou essa ocorrência foi o repórter Gustavo Ferreira. Esse caso foi aqui na Avenida Dom Bosco, próximo a Agamenon Magalhães. A gente consegue ver ali, ó, uma movimentação de equipes da Neoenergia. Agora há pouco também tinham equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Metropolitana e do Instituto de Medicina Legal, que levou o corpo desse homem. O SAMU recebeu um chamado pouco antes das 9 horas da manhã, com suspeita de choque elétrico nas imediações do Colégio Americano Batista. A rua está alagada e testemunhas disseram que ele pode ter sofrido sim um choque elétrico aqui um pouco antes das 9 horas. A Neoenergia disse em nota que desligou a energia imediatamente após receber a informação do SAMU e que técnicos da distribuidora foram enviados ao local e não identificaram vazamento de corrente. Eles também constataram que a rede elétrica estava intacta. O fornecimento de energia será normalizado assim que as investigações forem concluídas. Outras mortes foram registradas no Recife e em Camaragibe. Vamos voltar a falar com o repórter Mário Carvalho, que tem para a gente as informações. Mário. Márcio, a nossa equipe esteve no bairro da Estância, na Avenida José Rufino, que estava completamente alagada. Até no meio da tarde, quando já não estava mais chovendo tão forte, a avenida estava bastante alagada. Não passava carro, não passava moto, apenas passavam carros altos. Foi lá que foi um chamado do Corpo de Bombeiros. Nós temos imagens de como estava lá o local. Os bombeiros foram chamados para a área da Vila Nossa Senhora de Lourdes, na Estância, zona oeste do Recife, para o resgate de um corpo. Nós não temos informações sobre as circunstâncias dessa morte.
E também temos o registro de um outro caso. Os bombeiros também resgataram um corpo na área próxima à Ponte do Balde, no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe. Os bombeiros deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Militar. Também não há informações sobre as circunstâncias dessa morte. Em nenhum dos dois casos, os bombeiros disseram que a morte teve alguma relação com as chuvas. Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. Daqui a pouquinho você volta com a gente aqui. Olha, várias pessoas não conseguiram sair de casa por causa dos alagamentos no centro, como a gente falou ainda há pouco, e também na Zona Oeste. Acompanhe. Paradas lotadas, engarrafamento e muita água na pista. Quem precisou passar logo cedo pela Rua dos Coelhos, em frente ao IMIP, no bairro da Boa Vista, enfrentou muitos transtornos. Este vídeo enviado para o Canal Globo mostra a situação da Avenida Conde da Boa Vista. Ônibus e carros passaram com dificuldade no meio do alagamento. Ainda na área central, a Rua Doutor José Mariano, no sentido bairro do Recife, parecia um rio. Perto dali, no viaduto Joaquim Cardoso, ao lado da estação Joana Bezerra, alguns motoristas não tiveram coragem de passar. Este carro precisou ser empurrado. Na Avenida Cruz Cabugá, em frente à Escola Cizenando Silveira, em Santo Amaro, a água estava na altura dos joelhos. A zona oeste da capital também sofreu com a chuva de hoje. A Rua Cosme Viana, no bairro de Afogados, ficou bem alagada. Quem mora aqui não pregou os olhos de madrugada. Eu já fiz um pedestal para minha geladeira, porque eu não sou besta. Aí eu fiz mais ou menos uns 60 centímetros. Aí por isso que eu acho que não vai chegar até a geladeira. Mas o resto, a água já está entrando pela porta da cozinha e vai sair pela porta da frente. Na vila de 11 casas também vive Dona Célia. Ela construiu um batente para impedir que a água entre. Mas a qualquer chuva, o medo de perder móveis e objetos sempre vem. A gente está perdendo as coisas sem ter. Na minha casa, 2 desempregados para conviver desse ganha-pão aqui, de uma barraquinha. 35 anos nessa situação aqui, prefeito. Pelo amor de Deus, olha pelos pobres. Foi neste trecho onde os motoristas que passavam pela Avenida Caxangá tiveram um pouco mais de dificuldade. Mas as ruas próximas estavam numa situação muito pior. Na Avenida do Forte, no bairro dos Torrões, a água da chuva invadiu a calçada e se espalhou por toda a via. Seu João Carlos tem uma oficina aqui há 25 anos. O local ficou completamente alagado. Olha a situação de novo aí novamente. Olha que é água aí. Todo ano é a mesma coisa. Só que esse ano está sendo diferente. Está sendo um verão. E tá essa situação aí, você vê aí, ó. A gente paga os impostos e a gente não pode trabalhar. Na Rua Mirabela, que fica na lateral da UPA da Abdias, também no bairro dos Torrões, muitos transtornos. Este motociclista de aplicativo desistiu de seguir para deixar a passageira em casa. Um vídeo enviado pelo Canal Globo mostra este trecho da BR-101, no bairro da Iputinga, perto do Detran. O alagamento dificultou a passagem de motoristas e motociclistas. Algumas ruas do bairro do Engenho do Meio também ficaram com muita água. A Antônio Curado ficou desse jeito. Somente caminhões conseguiam passar. Mesmo assim, esse motociclista resolveu arriscar. A moto até tremeu, mas ele conseguiu passar com muita dificuldade e até comemorou. Seu Cícero não teve a mesma sorte. O carro dele perdeu força depois de passar pela rua. Neste vídeo, deu para ver que a água quase cobriu a placa do carro. Estava vindo do Cordeiro e quando eu fui passando aqui na água, passou um caminhão com um pouco mais de pressão e a água cobriu o carro. Aí teve que parar, né, para não forçar. A água também no cruzamento da Avenida Recife com a Rua João Cabral de Melo Neto, no bairro do Jiquiá. Encontramos alagamentos no bairro da Estância, na Rua Professor Caldas Filho, próximo à Avenida Doutor José Rufino. Recebemos vídeos da Rua Alcântara completamente inundada, no bairro de Coqueiral. Bombeiros civis da Igreja Batista resgataram uma idosa de bote. O pessoal da Igreja Batista que resgatou essa senhora também ofereceu abrigo a mais de 20 famílias afetadas pelas chuvas.
Até o momento, 82 pessoas de 25 famílias diferentes estão aqui na Igreja Batista do Caçote, no bairro de Areias. Elas vieram para cá porque o rio Tegipió e o canal da Laranjeira transbordaram e inundaram uma comunidade chamada Jardim Uchoa, que fica aqui no bairro de Areias. Aproximadamente 300 casas ali foram afetadas e essas famílias vieram para cá em busca de abrigo. Eu vou entrar aqui agora em uma das salas da igreja onde acontecem projetos sociais e que está servindo hoje de alojamento para conversar com uma dessas famílias que teve que sair às pressas. Eu vou falar com a Jamile, ela é filha da Dona Maria do Rosário, que tem esquizofrenia e também quebrou o fêmur recentemente, né, Jamile? Como é que foi essa correria para vocês saírem de casa? Olha, foi bastante dificultosa a saída da gente, sabe? Eu tive a ajuda do meu marido para poder fazer o deslocamento dela, da nossa casa. E, assim, muita água, correnteza, né, por causa da força da água. E é sempre assim, sabe? Quando está nessa época, assim, chuvosa, aí a gente sempre sofre muito com esses alagamentos. A Secretaria de Assistência Social do Recife informou que vai enviar colchões à igreja. Esse é um dos abrigos listados pela Prefeitura do Recife. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dos outros abrigos. Em Jaboatão, o susto foi grande quando o teto de uma padaria desabou. A Rua Criciúma, em Barra de Jangada, terminou ganhando um aterro improvisado. O que os vizinhos lamentam é que o material vem do desabamento da padaria, que abastecia parte da comunidade há um ano. Helenilton comprou o ponto comercial e equipou o estabelecimento com tudo de que precisava. Na manhã desta quarta-feira, estava atendendo um cliente quando o teto arriou. Eu fui dar uma olhada, aí tinha um colega comigo, aí eu disse, isso é a laje que está caindo, irmão. Corre. Quando a gente correu, só deu tempo para a gente sair. Quando a gente olhou para trás, ela já estava no chão. Foi muito rápido, muito rápido. E agradeço muito a Deus de mão dos meus filhos, que meus filhos passaram o dia todinho aí. Quando foi hoje, minha esposa, não, porque tá chovendo, não vou deixar não. Eles disseram não, eu disse, não, como pegou o inverno, para eles se acostumando na chuva, eu disse, leva eles por reforço. Foi um baque grande, mas Helenilton estava aliviado porque tem um emprego de pizzaiolo que pode garantir renda numa hora difícil dessa. Ele também sentiu alívio por causa do apoio dos vizinhos. Conseguiram um trator e eles próprios trabalharam pesado para fazer a limpeza. Nessas horas a gente tem que dar a mão, né? Que é um cara do bem e a comunidade aqui é assim. A gente se reúne para sempre estar com ele. A Defesa Civil registrou incidentes em outros pontos do município. Na rua Usina Jaboatão, na Muribeca, esta barreira deslizou. Chegou a atingir parcialmente uma casa. Ninguém se feriu. Vários alagamentos. Na Rua Colômbia, em Santo Aleixo, estava muito difícil sair de casa para fazer qualquer coisa. A rua parecia um rio. Outra área alagada, só que em Cajueiro Seco. Foi na Rua 14. A Avenida General Manuel Rabelo, em Engenho Velho, também foi invadida pela água. Essas outras imagens, enviadas para a TV Globo, mostram a situação da rua Professor Eneida Rabelo, em Candeias. Veja esta situação. Precisamos de socorro. Em Olinda, a água entrou nas casas dos moradores de Peixinhos e dificultou a vida de quem precisou se deslocar usando o transporte público. Em Olinda, choveu nas últimas 12 horas, o que era esperado para todo mês de fevereiro. Muitos pontos com alagamentos, um cenário realmente de destruição. As pessoas aqui na cidade tirando a água dentro de casa, também teve vários pontos com alagamento. A gente chegou pela Avenida Senador Nilo Coelho. Por lá, muita gente teve dificuldade com o transporte público. 20 ônibus para garagem, não passou, faz mais de uma hora que a gente está aqui. Vem um agora, vamos ver. Não, olha, ó, garagem, tá vendo? Olha, ó, 22 ônibus com esse. E aí, o que a gente faz? Você não está indo trabalhar, está indo para onde? Estou indo para casa, vim do trabalho. Em Peixinhos, cenas lamentáveis. Muita água dentro das residências. Caiu geladeira, tá tudo virado. Já não tinha, né? E agora perdi mesmo. Perdeu o que lá dentro? Geladeira, o sofá bateu a água. Quando a água vem é demais, viu? Esse canal aqui muito sujo, muito lixo.
Só Jesus na causa da gente. E aí tá aí, do jeito que você viu. Garrafão virado, móvel acabado, guarda-roupa caindo. Acabou tudo. Mas a água toda cai no canal. E na hora da chuva, a água vem para cá, a água do canal vem pelo cano. É triste e a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora. Porque se a gente visse assim, não, tá vendo, tem um projeto, vai alargar aí o canal ou fechar, sei lá, tá melhorando lá embaixo, que lá embaixo é o rio Bibiribe, que passa por ali, né? Então estão alargando, estão limpando, estão isso aqui, não fazem nada. Aí a gente sofre, quem sofre é a população pobre. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão ainda é de chuva para Olinda. Em caso de emergência, você pode ligar pelo 0800 081 0060. E a Compesa suspendeu o fornecimento de água em áreas de Morro do Recife, 5 cidades da região metropolitana e uma da Zona da Mata. O objetivo é evitar danos às tubulações por causa da saturação do solo causada pelas chuvas, né? Vão ser afetados 28 bairros e comunidades do Recife, 16 de Jabotão, 14 de Olinda, 7 de Camaragibe, 2 de Paulista, 1 bairro de Abreu Lima e outro de Goiânia. A lista completa está no G1 Pernambuco. A Compesa diz que só vai retomar a distribuição de água quando as chuvas diminuírem. Além disso, 15 sistemas de abastecimento de água estão paralisados, 10 deles por causa de falta de energia. O G1 também tem a lista de municípios e bairros afetados por esses problemas. São cidades da Zona da Mata e também da região metropolitana. Vamos agora fazer um giro pelo trânsito do Recife, começando com imagens para você. Gente, essa aqui é a Avenida Dois Rios, que fica no bairro do Ibura. Toda vez que chove, olha a dificuldade dos moradores que saíram mais cedo e tentam voltar para casa. Charretes, botes, alguns se arriscam a pé na Avenida Dois Rios, que fica no bairro do Ibura. Vamos mostrar também outro ponto complicado aqui da região metropolitana, a Avenida Recife. Essa câmera fica no bairro de Areias. Do lado direito, se algum carro conseguir passar, vai em direção ao aeroporto do Recife. Do outro lado, outros carros passam com dificuldade, quem sai da Imbiribeira, seguindo em direção à cidade universitária. Inclusive, tem carro que tentou passar aí agora há pouco, ficou parado, não consegue por conta desse ponto de alagamento, bem perto ali do Pan de Areias. E vamos mostrar para você como é que está outro ponto da capital pernambucana. Essa aí é a Avenida Caxangá. Essa câmera fica no bairro da Várzea, mostrando a movimentação um pouco mais tranquila em direção a Camaragibe, também São Lourenço da Mata, mas tem pontos de alagamento. E logo depois do intervalo, a situação de outras cidades aqui da região metropolitana por causa da chuva. E direto da PAC, as informações sobre a previsão do tempo para as próximas horas. O ENE2 volta em instantes. Até já. Morreu hoje, aos 96 anos, o empresário Cornélio Brenan. Ele liderava o grupo Cornélio Brenan, que atua nos setores de geração de energia através de fontes renováveis, vidros planos, desenvolvimento imobiliário e cimento. O grupo, fundado em 1917, é conhecido pela inovação. Cornélio Brenan morreu em casa, na mata de São João da Várzea, no Recife, de causas naturais. O velório aconteceu à tarde no cemitério Morada da Paz, em Paulista. A cremação estava marcada para 7 horas da noite e seria restrita aos parentes. Nossos sentimentos à família e aos amigos. O dia foi difícil para quem mora em várias cidades da região metropolitana. A população enfrentou muitos transtornos. Muito alagamento na Rua do Lindo Amor, em Goiânia. Em alguns trechos, o nível da água chegou à altura do farol dos carros. O trânsito ficou complicado. Em outra área da cidade, era impossível ver esta rua que ficou parecendo um rio. Várias casas ficaram alagadas. Na BR-408, em São Lourenço da Mata, os carros passavam com dificuldade por um trecho alagado. Em Itapsuma, mais transtornos. Na Travessa do Jasmim, no centro, a água da chuva invadiu casas e destruiu vários móveis. Os moradores deixaram alguns eletrodomésticos suspensos para evitar o contato com a água. Uma moradora se arriscou para tentar recuperar alguns pertences. O risco de desabamento de uma barreira preocupa os moradores da 4ª Travessa Caruaru, em Abreu e Lima, porque a área está sem proteção, exposta à chuva. Para fazer solicitações emergenciais, a Defesa Civil de Abreu e Lima disponibilizou o número 97343-2443. 97343-2443. E a chuva provocou a queda de árvores no Recife, no bairro da Boa Vista. Uma casa foi atingida.
O incidente aconteceu na Rua do Sossego, onde 2 árvores caíram no começo da manhã. Uma delas ficou atravessada na via. Um poste também foi atingido e a rua ficou sem energia elétrica. Na Rua do Veiga, uma árvore caiu por cima de um carro que estava estacionado. No bairro das Graças, 2 árvores caíram. Uma delas atingiu um carro no cruzamento da Avenida Rosa e Silva com a Rua Edgar Damorim. A outra foi na Rua Fernando Lopes. Na zona oeste da cidade, a queda de uma árvore bloqueou o cruzamento da Estrada do Bongi com a Rua Guanacés. Na zona sul, uma árvore caiu na Rua Deputado Vieira Souto, que estava bastante alagada. E agora há pouco, a Prefeitura atualizou o número de queda de árvores para 40. Uma delas caiu no fim da tarde no Espinheiro. A região está sem luz e o repórter Joab Alves tem as informações ao vivo. Joab, boa noite para você. Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui na Avenida João de Barros, onde essa árvore tombou no final da tarde desta quarta-feira. Por aqui as equipes da Neoenergia e também da Elurb estão realizando o trabalho que iniciou aí no finalzinho da tarde. Por aqui a gente vê as imagens ao vivo e chamam bastante atenção essa árvore que ficou bem no meio da avenida aqui João de Barros. Há um poste também aqui que acabou caindo. Aqui está sem energia. A gente tentou conversar aqui com alguns moradores. Eles estão liberados para entrar dentro das residências, mas está tendo aqui uma fita de isolamento onde não pode passar com os veículos. Vou pedir para que o repórter cinematográfico, Rodrigo Lobo, mostre aqui ao lado esquerdo onde está tendo uma interdição, onde os motoristas que vêm da João de Barros entram aí na Rua Marquês do Paraná, que vai dar acesso à Avenida Norte, uma das principais aqui do Recife. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Uma das recomendações é usar a Avenida Norte, porque o trânsito está bem complicado ali no Espinheiro. E a chuva também afetou o funcionamento de alguns serviços e instituições do Recife e região metropolitana. A água caiu do teto de uma das salas do Fórum Rodolfo Aureliano, na ilha de Joana Bezerra, área central do Recife. Equipamentos eletrônicos e móveis ficaram danificados. O Tribunal de Justiça estabeleceu teletrabalho e disse que uma equipe de manutenção estava atuando no local. O Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Itegipió, também foi afetado. O alagamento chegou ao corredor por onde pacientes são transportados em macas. A direção do hospital disse que uma equipe de manutenção removeu a água. Na zona oeste da capital, no bairro do Prado, a água da chuva invadiu uma escola municipal que fica na rua Austro Costa. Salas e corredores ficaram alagados. Uma professora foi resgatada pelo filho em um colchão inflável. A linha centro do Recife foi paralisada por causa do grande volume de água sobre os trilhos. Apenas a linha sul segue em funcionamento. Em Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Prazeres, muita água caiu por um buraco no teto da Policlínica José Carneiro Lins. A linha centro do metrô reabriu agora à noite. O governo do estado e a Prefeitura de Olinda informaram que as aulas seguem suspensas amanhã. A Prefeitura de Jaboatão adiou o começo do ano letivo para a próxima segunda-feira. O Recife ainda avalia se haverá aula amanhã. E agora a gente vai direto para a sede da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, onde está a repórter Mônica Silveira. Mônica, todo mundo quer saber se essa chuva continua ou não. Boa noite para você. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Pois é, aqui está a notícia que todo mundo quer escutar. Só que eu posso antecipar que a notícia é média. Aí, Patrícia Oliveira, que é meteorologista da gente, é quem vai dar essa notícia média para a gente. Quer dizer, a chuva continua, Patrícia, mas não tão forte de madrugada quanto foi na madrugada desta quarta-feira? É isso? Boa noite, boa noite a todos. Bem, como nós podemos ver aqui, ainda continua chovendo aqui no litoral do estado. E essa chuva vai persistir até amanhã. Não da intensidade que nós tivemos de madrugada para amanhecer o dia. Foi muito forte a chuva, choveu mais de 80 milímetros aqui na região, mas que a chuva vai continuar assim. Mas, como eu disse, de maneira de fraca a moderada. Tá, Patrícia, na região metropolitana inteira e também em alguns municípios aí do Agreste, da Zona da Mata. Então, não é só o Recife. O que é que esse mapa pode dizer para a gente mais? Bem, como a gente pode ver aqui,
estamos aqui em Jaboatão, Recife, Paulista, Olinda, você vê que a chuva está vindo do oceano para o continente. E está adentrando até Santa Cruz de Capibaribe, Madre de Deus, então está entrando para o agreste, não está chegando ainda no sertão, mas chuvas, como eu disse, de fraca a moderada. Mas como vem chovendo muito, então é bom ter cuidado, porque já faz uns 3 dias que temos chuva persistida aqui na região. Só mais uma coisa, Patrícia, que eu vou conversar também sobre reservatórios e sobre rios. A previsão é até amanhã de manhã cedo, mas para o restante do dia, vocês já conseguem dizer o restante da quinta-feira? Não, aí, como vamos dizer, depois de 10 horas, 9 horas, essa chuva já fica muito fraca, mais nublado o dia, mas não com chuva. Mas até pela manhã, no início da manhã, teremos chuva. Patrícia, obrigada. Deixa eu conversar agora com o seu colega, que ele trabalha justamente nessa área dos reservatórios e dos rios, é Cássio. Cássio tem notícias para dar para a gente também a respeito disso, dos reservatórios. Cássio, boa noite. Boa noite. Durante o dia, em função das fortes chuvas, foram emitidos 3 avisos hidrológicos de alerta, que indica uma elevação significativa do nível dos rios, e há poucos minutos atrás, um dos equipamentos acusou a cota de inundação. O que é que isso quer dizer, Cássio? Isso quer dizer que o rio Capibaribe-Mirim, no município de Itambé, se elevou tanto, que ele já saiu da sua calha natural e ele já começa a causar alguns danos à população. Então, nesse momento, a equipe da APAC ela começa a fazer o trabalho de comunicação aos órgãos do governo, à Defesa Civil, para que as ações mitigadoras de danos elas ocorram e a população ela seja preservada, principalmente as vidas. Isso quer dizer que nos lugares, rapidamente, nos lugares onde tem reservatório de água, pode ter mais chuva e a gente ter um abastecimento de água melhor no futuro? As chuvas são o que recarregam os reservatórios. Então, as fortes chuvas que ocorreram vão significar uma melhora nos reservatórios. Não é possível quantificar ainda o quanto, pois depende do tempo de transporte da água até a elevação do nível dos reservatórios. A previsão é que em 72 horas isso seja resolvido. Ok, Cássio, obrigada. Tu vê, né, Márcio? A gente fica catando a notícia boa aqui nesse dia tão difícil. Agora a gente volta para você. Estamos num verão com chuva, Um mês de fevereiro com muita chuva. Obrigado pelas informações, Mônica. E agora a gente confere a movimentação das marés amanhã. A quinta-feira começa com maré baixa de 0,8 antes das 5 da manhã. Depois o nível sobe e alcança um pico de 1,70 m às 10h53 da manhã. E o horário com maior risco de alagamento em caso de chuva. É o horário com maior risco aí. Em seguida, a maré volta a cair até chegar a 0,7 perto das 5h30 da tarde. E a gente volta a conversar com o Mário Carvalho, que traz as atualizações sobre a chuva no Recife. Mário. Mas está chovendo, mas deu uma afinada agora, viu? A gente está aqui na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, chovendo pouco. A gente está se abrigando aqui nessa parada de ônibus junto com o pessoal que está voltando para casa. Agora um aviso importante, no fim da tarde o Recife renovou o estágio de alerta máximo quando as condições meteorológicas extremas representam risco máximo à população. A orientação da Prefeitura é que os moradores de áreas de risco procurem locais seguros ou nos 10 abrigos disponibilizados pelo município. São 800 vagas ao todo. São nos bairros do Ibura, Totó, Várzea, Coqueiral, Areias, Brejo da Guabiraba, Água Fria, Macaxeira e Linha do Tiro. Para qualquer informação, os moradores devem ligar para a Defesa Civil do município. O número é o 0800 081 3400. Só repetindo, 0800 081 3400. Essas são as informações mais atualizadas. Márcio, volto com você. Obrigado, Mário. Pela Copa do Nordeste, o Sport foi derrotado por 2-0 pelo Fortaleza. Pouco mais de 11 mil torcedores foram à Ilha do Retiro na noite de ontem. Além da chuva, os rubro-negros tiveram que enfrentar um Fortaleza inspirado. Aos 5 minutos do segundo tempo, Moisés recebeu de Pochettino e fez 1-0 para os visitantes. Nos acréscimos, Breno Lopes ganhou de Zé Lucas na corrida e fechou o placar. Segunda derrota consecutiva do Sport, a primeira na Copa do Nordeste. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã.